pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e no vídeo de hoje nós vamos iniciar a correção do PET volume 3. É o PET do primeiro ano do ensino médio, na semana 1. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo. Bom, então, nessa primeira semana, o PET vai trabalhar com funções elementares e modelagem e ele traz aqui para vocês o tema, inequação do segundo grau, funções e inequações do segundo grau. Então, tem uma apresentação e ele vem falando aqui um pouco, sobre o que significa estudar o sinal de uma função quadrática, uma função do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Então, aqui diz que isso significa, estudar os sinais da função quadrática significa determinar os valores reais de x para os quais a função é nula, igual a zero, é positiva ou é negativa. E de modo equivalente, significa resolver inequações do tipo f de x maior que zero e f de x menor que zero. E aí, dependendo do discriminante, a gente pode ter três casos distintos. Então, o primeiro caso aqui, ele traz quando o discriminante, ou o valor de delta, é positivo, ele é maior que zero. Quando o delta é maior que zero, então a gente tem uma função do segundo grau que admite duas raízes reais e diferentes. E se o discriminante é maior que zero, a gente vai analisar duas situações. Quando o valor do coeficiente A é positivo e quando o valor do coeficiente A é negativo. Então, quando o coeficiente A ele é um valor positivo, é um valor maior que zero, a gente tem uma função crescente e com a concavidade da parábola, olha só, voltada para cima. E aí o desenho mostra, em quais intervalos aí, olha, dessa parábola, os valores de x são positivos e qual intervalo esses valores são negativos. Você vê que aqui entre as duas raízes, nesse caso aqui, nós temos valores negativos. O que se inverte quando o A é negativo, um número menor que zero. Aqui a gente pode observar melhor aí, olha, o sinal, Então, com delta positivo e A maior que zero, os valores, olha, de x, a função, ela vai admitir valores positivos aqui, olha, para os valores de x menores aqui, que o x', uma das raízes, valores positivos aqui maiores que o x', e entre as duas raízes a gente tem valor negativo. Ao contrário, olha, então para valores menores aqui que a raiz, olha, eu vou ter a função negativa. Para valores maiores que a segunda raiz, também eu vou ter a função negativa. E entre as duas raízes, para todos os valores de x entre as duas raízes, nós vamos ter a função positiva. O segundo caso é quando delta é igual a zero, Nesse caso, a gente tem a função, ela admite uma única raiz real. Alguns livros dizem que raízes reais iguais, o mesmo valor. Então, olha, quando ela tem apenas uma raiz, vocês percebam que o gráfico, a parábola, ela só tangencia o eixo do x, vendo aqui no esboço. A gente viu lá no anterior, quando tem duas raízes reais, ela corta o eixo do x nas duas raízes. Aqui a parábola apenas tangencia justamente na raiz real. E aí, olha, a gente tem aqui, onde estão os valores positivos, quando delta é igual a zero e o A é positivo. E aqui também a gente vê o contrário, valores negativos aqui que estão sendo mostrados aí na figura, com o delta igual a zero e o valor de A negativo. Então, ele traz aqui também para a gente o estudo dos sinais, Então, a gente pode observar aí onde os valores da função estão positivos e onde estão negativos. E ainda traz aqui, quando delta é igual a zero, a função tem o mesmo sinal de quando for diferente das raízes da equação, x' e x'. O terceiro caso, quando delta é menor que zero, então quando delta tem valor negativo, a gente sabe que nesse caso a função não admite raízes reais e que a gente vê um esboço, no qual, olha, a parábola ela é construída sem tocar o eixo do x, já que não existem raízes. Então, se o A é maior que zero, a gente está ela construída aqui na parte de cima, no primeiro quadrante, e quando o delta é negativo, aí, olha, está para baixo, com a cavidade da parábola voltada para baixo. Aí mostra também, olha aí, os sinais, nesse caso. E ainda diz que quando o delta é negativo, menor que zero, a função tem o mesmo sinal de A para qualquer valor de x. O PET ainda traz alguns exemplos, de como se resolve uma inequação.
aqui ele pede para resolver na equação x² menos 5x mais 6 menor que zero. E para isso, olha, a primeira coisa que foi feita aqui é encontrar as raízes reais, né, para a equação x² menos 5x mais 6. Então, encontra-se o valor do delta, deu 1 é um valor positivo, então a gente já sabe que tem duas raízes reais. O coeficiente A aqui ele é positivo, né, é x², então o coeficiente A vale 1. A gente já sabe que a concavidade da parábola é voltada para cima. E aqui ele encontra duas raízes, o 3 e 2. E aí, a gente vai fazer esse estudo do sinal, como a gente viu lá anteriormente, né? Então, tem um esboço aqui do gráfico, a parábola com a concavidade voltada para cima, que corta o eixo do x nas suas raízes, 2 e 3, e a gente vê que para os valores menores que 2, a função é positiva, para os valores maiores que 3, a função é positiva, e entre 2 e 3, a função tem valores negativos. E o problema pediu justamente a solução aí, né, para que a função tenha valores negativos, para que ela seja negativa. Então, a solução é qualquer valor de x pertencente a R, tal que o 2 é menor que x e o x é menor que 3, ou seja, entre 2 e 3, valores negativos. Aí o segundo exemplo é a mesma coisa, mas ele pede os valores positivos, né? Então, a gente viu que os valores positivos estão para a função, ela é positiva, para os valores de x menores que 2 e para os valores de x maiores que 3. Então, tem aqui a solução. Então, muito importante que vocês leiam a parte de explicação e os exemplos para a gente ir para as questões. Então, a número 1 já pede para a gente resolver aí na equação, né? x² menos 5x mais 4 menor que zero. Então, a gente vai determinar as raízes aqui, né? A gente vai considerar a equação e nós vamos resolver as raízes, encontrar aí o delta e as raízes dela. Então, só para a gente lembrar, o delta, ele é calculado pela fórmula b² menos 4ac, né? 4 vezes a vezes c. E o x, a fórmula aí de Bhaskara, né? A fórmula resolutiva, ela é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E lembrando aqui quem são os coeficientes, né? No caso aqui da nossa primeira, a gente vai considerar aqui uma equação, considerar aqui igual a zero. Então, nosso coeficiente a é o número que multiplica o x². Não tem nenhum, a gente sabe que o elemento neutro da multiplicação é 1. Então, o coeficiente a aqui vale 1. O coeficiente b vale menos 5. E o coeficiente c aqui vale 4. Então, vamos achar o valor de delta. Eu gosto de achar separado aqui, então vamos lá. Delta vai ser igual a b². Então, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4, né? Então, o nosso delta aí vai ser 25, menos 5 ao quadrado dá 25, e 4 vezes 1 vezes 4, 16. Então, o nosso delta vai ser igual a 9. Agora, a gente vai achar o valor de x aí, usando a fórmula resolutiva. Então, nós temos menos b, o b vale menos 5, então menos vezes menos dá mais, né? Então, já vou colocar aqui, olha, mais 5, mais ou menos a raiz de 9 sobre 2 vezes 1, que é o valor de a. Então, o x ele vai ser igual a 5 mais ou menos 3, que é a raiz de 9 sobre 2. O x, uma linha, a gente pode fazer como 5 mais 3 sobre 2. Então, dá 8 sobre 2, dá 4. É uma solução. A outra solução, nós vamos fazer 5 menos 3 sobre 2. 5 menos 3 vai dar 2 sobre 2. Isso aqui vai dar 1. Então, nós temos aí a solução, né? As raízes para essa função, 4 e 1. Então, eu tenho aqui um esboço, né, dessa função, dessa inequação. Nós achamos as raízes 4 e menos 1, eu representei aqui no gráfico. E a gente percebe, né, que aqui nós temos os valores, olha, positivos. E entre as raízes, os valores negativos. E pediu para resolver a equação com o valor de x, quando ela é menor que zero, né? Então, ela vai ser menor que zero entre 1 e 4, entre as suas raízes.
Então, a solução aqui é x pertencente a R, tal que 1 é menor que x e x é menor que 4. Então, esse é o intervalo para o qual, né, essa equação ela é menor que zero. No caso, a número 2 pede para resolver também na equação, é a mesma, só que agora a gente vai ter os valores, a gente quer para quando ela tem valores positivos, né? A gente está aí x ao quadrado menos 5x mais 4 maior que zero. Nós já achamos as raízes e já temos aqui o esboço, então a gente vai fazer só a solução. Então, as raízes continuam sendo 1 e 4, né? Mas agora ela vai admitir valores positivos quando o x for menor que 1 ou quando x for maior que 4. Então, aqui nesse caso, nós temos que a solução é o x pertencente a R, tal que o x é menor que 1 ou o x é maior que 4. Como a gente viu lá nos exemplos que o PET traz, né? E a terceira pede para resolver aí na equação aí, x ao quadrado menos 6x mais 9 maior que zero, né? Então, a gente quer os valores aí positivos. Então, a gente tem que resolver, achar a delta, né? Então, a gente tem que coeficiente A, olha, vai ser 1, coeficiente B menos 6 e o coeficiente C é 9. O delta, a gente lembra, é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, nosso delta aqui é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9. Então, isso aqui vai dar 36, que é menos 6 ao quadrado, menos 36, que é 4 vezes 1 vezes 9. Então, nosso delta aqui dá zero, né? A gente vai encontrar uma única raiz real aí, né? Ou raízes iguais. Então, colocando lá na fórmula resolutiva, a gente tem x igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Nós vamos ter que x vai ser igual a mais 6, olha, menos com menos dá mais 6, mais ou menos zero, que vai ser a raiz do delta aí, então não faz diferença, sobre 2 vezes 1, né? 2 vezes a, que é 2. Então, a solução vai ser simplesmente x sobre 2, que é 3. Então, a gente tem aqui o esboço do gráfico, né? Com a parábola tangenciando aí o eixo do x no ponto 3. E a nossa solução aí pedida, ela vai ser x pertencente a R, né? O cônjuge dos números reais, tal que x seja diferente de 3. Então, nesse nosso caso aqui, para qualquer valor de x diferente de 3, a nossa função ela vai assumir valores positivos, que é o que foi pedido, né? O x ao quadrado menos 6x mais 9 maior que zero. Então, aqui a gente termina a primeira semana de correção. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe o vídeo. E se ficou alguma dúvida, alguma inconsistência, deixa aí nos comentários que eu vou analisar. Um grande abraço, até a próxima!